Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá e nós a chamamos carinhosamente de Igreja Batista Sal da Terra. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 42 a 50. E diz assim a palavra de Deus: Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Nós estamos numa sequência de leitura do Evangelho de Marcos e na última leitura o Senhor Jesus falou que caso alguém desse, ainda que fosse apenas um copo de água, a um dos mais pequeninos de seus discípulos, tal pessoa certamente iria receber a sua recompensa. Jesus valoriza muito as pessoas que o seguem. E ele aqui agora fala que caso alguém fizer tropeçar a um dos pequeninos seguidores dele, para essa pessoa seria melhor colocar uma grande pedra amarrada ao pescoço e ser lançada no mar, do que ser o causador do desvio de alguém que segue Jesus. Jesus não quer que nenhum dos seus seguidores se perca. Ele deu a vida para salvar a cada um de nós. Ele valoriza a nossa salvação. Ele está empenhado em nos preservar no seu caminho. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém conseguirá arrancá-las da minha mão. Jesus protege as suas ovelhas e ele diz que se alguém se atrever a colocar obstáculos, tropeços no caminho de um seguidor dele, seria melhor essa pessoa ser lançada no mar com uma pedra pesada amarrada ao pescoço. É claro que ninguém quer ser lançado ao mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. Mas, pior ainda do que isso, será ser julgado por Deus por ter sido um tropeço no caminho dos seguidores de Jesus. Jesus disse também que nós não devemos admitir ninguém ser tropeço no nosso caminho e nem mesmo um dos meus membros ser tropeço no meu caminho. Ele fala, por exemplo, da minha mão. Versículo 42, ele diz, versículo 43, ele diz: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É claro que Jesus não deseja que a gente corte a nossa própria mão. Ele está usando uma linguagem forte, figurada, para mostrar que nós devemos ser enérgicos com tudo aquilo em nós que nos atrapalha de segui-lo. E ele está dizendo: se for a sua mão, fique sem a mão. É melhor ficar sem a mão, mas comigo, do que deixar que a sua mão te afaste de mim. Depois ele fala também a respeito do pé. Se o meu pé está me levando em lugares onde eu não devo ir, eu devo ficar sem o meu pé, mas eu não devo ficar sem Jesus. Depois ele fala sobre o olho. Se o meu olho está me fazendo ver coisas que estão me afastando dele, eu não devo permitir tal coisa. É melhor eu ficar sem o olho do que ficar sem Jesus.
Aqui claramente Jesus mostra a importância de eu cuidar da minha própria vida, dos meus hábitos, das minhas práticas, não permitindo que nem mão, nem pé e nem olho me cause tropeço no processo de seguir a Jesus Cristo. Seguir Jesus é a maior de todas as aventuras que o ser humano pode ter. Não há experiência melhor. No dia 28 de janeiro de 1979, eu tomei a decisão de seguir Jesus. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida e eu te recomendo fazer a mesma coisa. Vale a pena entregar-se a Jesus e segui-lo. Jesus disse aqui que eu também devo cuidar do meu sabor. Ele disse, versículo 49 e 50. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Ele está usando aqui uma figura dos sacrifícios, das ofertas que eram feitas no Antigo Testamento. Os sacrifícios feitos de animais eram queimados. E os sacrifícios feitos de cereais sempre levavam sal. E então aqui ele fala de ser salgado com fogo. Nossa vida precisa ter sabor. Ele disse, vocês são o sal dessa terra. Hoje nós pensamos em sal apenas como tempero, mas já houve época em que o sal era muito usado como conservante de alimentos. Ainda hoje nós temos a carne seca, o bacalhau, que são conservados à base do sal. E a gente faz isso hoje mais por luxo, mas antigamente não havia geladeira, então o sal era o instrumento principal de conservação. E sal tinha um grande valor, era difícil conseguir sal e o preço dele era elevado. E Jesus disse então que nós somos esse sal e que nós devemos valorizar o nosso sabor. O sal só é bom como tempero se ele tiver com seu sabor puro. Se você contaminar o sal com qualquer cheiro desagradável, querosene, cloro, qualquer coisa que mude o seu sabor, por mais precioso que ele seja, você não vai conseguir temperar uma comida e se beneficiar dele. Nós, como representantes de Jesus aqui neste mundo, como testemunhas dele, como aqueles que são cristãos, como se fossem pequenos cristos, representando Cristo, nós precisamos ter o mesmo sabor de Jesus, a mesma essência de Jesus. Devemos brilhar a luz de Jesus na nossa maneira de viver. E ele diz, tenham sal em vocês mesmos. Deus não quer que a gente seja como um chuchu, sem sabor. Ele quer que a gente seja como um sal, com um sabor forte, definido. Ele quer que a gente seja como a luz, que a nossa presença faça a diferença no lugar onde nós estivermos. E para isso, eu não posso permitir que alguém me atrapalhe ou que eu mesmo, com alguma das minhas práticas, com mão, pé ou olho, venha me atrapalhar. Eu preciso andar com Jesus, eu preciso brilhar para Jesus. Este é o desejo dele para cada um de nós. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te pedir neste momento que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração e nos faça como verdadeiro sal. Senhor, que nós sejamos vigilantes para não permitir que alguém nos afaste do teu caminho. Que nós sejamos vigilantes para não permitir que nossa mão, nosso pé ou nosso olho nos impeça de caminhar livremente contigo. Guarda-nos em teu caminho, Senhor, e faze-nos ser bem salgado, bem temperado, como uma forte luz brilhando para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Volte novamente neste canal. Vamos sempre estar publicando aqui uma palavra de Deus ao seu coração. E caso queira conhecer a nossa igreja, as descrições, informações vão estar nas descrições do vídeo. Acompanhe-nos.
Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.